Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio 67 do Rural Ventures. Para quem não conhece ainda, o Rural Ventures ele é um podcast focado no agronegócio, conversando com os founders, startups, CVCs e VCs, todos focados no agronegócio, porque o agronegócio é o que move esse Brasilzão. Pessoal, não podemos esquecer que esse podcast é um oferecimento de Cargill, ajudando o mundo a prosperar. Boa tarde, Kira Gata. Boa tarde. Tudo bem? Tudo, e você? Tudo bom. Maravilha. Hoje nós trouxemos uma startup aqui do nosso amigo Gilberto Girardi, que é o CEO da Velos. Fala, Giba, tudo bem? Tudo bem, e vocês? Maravilha. Obrigado por estar aqui com a gente para conversar um pouquinho, para falar um pouquinho o que é a Velos. Antes da gente entrar na Velos, Giba, eu sei que sua história de vida é muito legal, tem muito empreendedorismo aqui para falar, e eu queria te perguntar quem é o Giba até a Velos. Barbaridade. Bom, bem, vamos lá. Não, esse papo aí de que tem muita história de empreendedorismo é simplesmente uma forma gentil de dizer que a gente já tá velho nisso. Mas, enfim, fazer o quê, né? Mas vamos falar um pouco do lado empreendedor, né? Falar do lado da pessoa é sempre um pouco mais difícil. Mas eu já estou nessa há um bom tempo mesmo, né? Como dá para ver aqui, né? Fisicamente. E já são quase 30 anos, ou são exatamente 30 anos, né? Eu sou paulistano, né? Cresci e estudei aqui, fiz economia na USP. Numa boa turma, tive bons professores, né? E um pouco antes de concluir minha graduação, eu acabei indo trabalhar na Deloitte. Legal. Que vocês conhecem, todo mundo conhece e tal. Sim. Isso muito tempo atrás. E ali foi uma escola bacana, porque eu entrei no momento na Deloitte em que os times de auditoria e consultoria financeira eles eram um só. Então, por vezes fazia trabalho de auditoria, por vezes fazia trabalho de consultoria financeira, né, de finanças e tal. Eu fiquei quase 2 anos na Deloitte e depois fui ser trainee na Unilever, né? Numa área super bacana também, que era uma área de... olhando sob a perspectiva de hoje, é como se, de alguma forma, os caras quisessem usar um pouco de ciência de dados, né? Para o que era a ciência de dados na época, para enxergar um pouco comportamento de consumidor, desempenho de produto. Então, uma área bacana de interface entre marketing, finanças e produção, né? Então, eu fiquei 2 anos ali na Unilever também, aprendendo essas coisas bacanas, uma excelente companhia, né? Sempre em São Paulo? Aqui em São Paulo, sim. Aqui em São Paulo, mas a minha família, a gente tem um pé rural, minha família, né, vem originalmente de Barretos, né, produtores rurais e tal. Então o agro sempre teve no nosso networking, sempre teve na nossa vida, né? Sempre cresci, né, infância, adolescência em fazendas, né, durante as férias, né, que me permitia. E sempre, apesar de ter começado essa carreira, digamos assim, tipicamente urbana, sempre ficou aquele começador que falou, poxa, em algum momento a gente tem que fazer alguma coisa pro agro e tal. E aí, em algum momento, que eu não sei precisar exatamente qual e nem porquê, na Unilever, eu estava lá na Unilever, eu decidi sair e iniciar um empreendimento, né? Num momento em que, evidentemente, não existia startup, essas coisas, nos né? anos 90. Isso, anos 90, né? Exatamente 90. Meu pai quase me deserdou, falou, como? Vai largar, né? Mas, enfim, para não alongar muito a história, né? Porque a gente tem um tempo aqui também, eu saí junto com outro colega da Unilever, que também tinha origem rural, família, né, com laços ali em Jaboticabal e no interior de São Paulo. E a gente decidiu criar uma empresa, inicialmente, para, digamos assim, vender um pouco dessas práticas de gestão que a gente conhecia lá na Unilever, né, para produtores rurais, né? E evidentemente que isso, né, não teve um fit muito adequado, porque, né, a gente, né, vinha com uma coisa completamente distante da realidade dos caras. Né? Muito cedo, né? Muito cedo. Um pouco precoce, digamos assim. Até hoje. Até hoje, então. Quem sabe em algum momento da nossa conversa a gente chegue a como eu vejo a coisa, 30 anos depois, né? Então tem um copo meio cheio e um copo meio vazio, né, disso tudo. Então a coisa, enfim, não funcionou exatamente bem, porque a gente foi inicialmente naqueles produtores
que faziam parte do nosso network, que eram produtores né, médios e pequenos e tal. Mas aí apareceu uma oportunidade para a gente fazer um trabalho de construção de um sistema de planejamento orçamentário de custo para um grande grupo agroindustrial em Assis. À época, o Grupo Nova América, né? Um grupo legal. Que existe até hoje, né? Enfim, venderam a parte da indústria para a Raízen, são acionistas hoje da Raízen e tal, mas ainda são grandes produtores rurais ali na região de Assis. E a partir desse trabalho para o segmento canavieiro, é que a gente percebeu uma grande oportunidade de usar um pouco daquele framework, digamos assim, que a gente tinha aprendido ali na Unilever, no sentido de enxergar o processo produtivo nas suas várias interfaces, integrando finanças com produção, essa coisa toda. O MRP, né? Acho que vocês não são o Rodrigues não é, o Kino também não é da época do MRP, mas enfim. Mas é todo um sistema de planejamento, né? de produção apoiado por software para justamente conseguir chegar naquele resultado que você desejaria e ao longo do processo fazer as medições correspondentes, né? Então ali, junto com a Nova América, a gente percebeu a oportunidade de criar um produto, digamos assim, com essa inspiração de modelo de gestão industrial, mas aplicado especificamente ao ciclo produtivo agrícola, né? E ali a gente começou a pivotar esse nosso primeiro empreendimento, que era um empreendimento consultivo na cabeça de dois moleques que, né, enfim, acharam que vender consultoria para fazendeiro ia dar muito certo. Mas com essa ideia aí também um pouco precoce, a época de criar um software, né? A gente acabou indo por esse caminho, encontramos um bom patrocinador à época, que era o próprio o Grupo Nova América, né? Tivemos a felicidade de escolher um segmento, o canavieiro, que sempre, até por práticas, né, de regulatórias, sempre foi muito intensivo em necessidade de dados, né? É um dos primeiros setores que precifica a matéria-prima com base em qualidade, né? Em função do teor de açúcar que a cana tem, etc. e tal. Então isso precisa de sistema para calcular. E ali a gente começou uma jornada, da qual eu não consegui sair até hoje, enfim, como é que eu uso dados de um jeito inteligente, né? Usando software para facilitar a vida da coisa, mas olhando basicamente essa perspectiva de gestão. Quer dizer, como é que eu uso o dado para melhorar o meu negócio. E ao longo desses 30 anos eu tenho, digamos assim, renovado um pouco esse propósito à luz do que, de um lado, tecnologia oferece e de outro, o que demanda de cliente vai evoluindo, vai modificando, né? Então, hoje eu estou já no meu quarto empreendimento, a Velos é o meu quarto empreendimento, né? Já tive 2 empreendimentos que a gente já fez uma saída bem sucedida, né? Mas basicamente sempre, digamos assim, seguindo nessa proposta, né? Sempre agro. Eu só sei fazer isso, só que sei fazer alguma coisa. Mas porque... sabe, já vendeu? Pô, não, vendeu, enfim. Vai ver que eu sei vender, não sei fazer, né? Mas enfim. Mas sempre no agro, primeiro por uma questão de vínculo emocional mesmo, história, né? Essa coisa do apego à terra, né? Família de origem italiana também, então isso acho que está embutido um pouco lá no código genético, né? E também porque eu acho que no agro a gente tem uma série de fatores, né? Dificilmente controláveis, que acabam exigindo, né? Que a nossa capacidade de gestão seja diariamente testada, né? Então, nada melhor do que você pensar como é que você usa a tecnologia para ajudar um pouco, né? Nesse desafio que é muito duro, né? Sim. Evidentemente que a gente não quer minimizar o esforço de outras indústrias, né? De outros segmentos, mas é muito complicado na agricultura quando você trabalha com fatores totalmente imprevisíveis, né? De natureza biológica, clima. Vontade, né? Ali é completamente alheio, né? Então, enfim, é uma jornada bastante difícil e a gente está nessa, de alguma forma, com uso de tecnologia madura e de fácil entendimento, conseguir ajudar o dia a dia de cada um desses produtores, né? Conta um pouquinho pra gente, então, do seu último empreendimento agora, que é a Velos, né? A gente sempre pede aqui para o empreendedor falar assim, de uma forma muito simples,
para que um leigo possa entender o que é a Velos, qual que é a funcionalidade, qual que é o problema que ela resolve ali na ponta do agro, né? Então acho que isso é importante para a gente poder falar de uma forma mais básica e simples para que todo mundo entenda e possa levar para sua realidade lá na ponta. E né? se possível comprar também, que é muito bom. Exatamente. Então, ou investir, né? Ou investir, perfeitamente. Exatamente. Né? Não, mas investir a gente tá bem assessorado aí. Mas é o seguinte, né, nessa jornada toda, né, ao longo desses quase 30 anos, basicamente a gente está trabalhando com dados voltados para a gestão, né? E mais recentemente, nos últimos 3, 4 anos, a gente tem visto uma série de tecnologias que a gente usa hoje como cidadão, né? Como internet das coisas, né, computação em nuvem, etc. e tal. E boa parte dessa motivação que a gente continua carregando de ajudar o produtor a melhorar os seus negócios, a gente percebeu o potencial que buscar os dados vindo diretamente lá do campo, né, através daquilo que as máquinas hoje já nos disponibilizam, né? A gente tem muita tecnologia embarcada em máquina, ou mesmo que eu não tenha uma tecnologia embarcada em máquina, a gente consegue monitorar o trabalho da máquina com essas tecnologias que hoje estão disponíveis. Sim. Nada absolutamente disruptivo, tecnologias que estão à mão, maduras, de custo acessível. Então, a gente entendeu que esses dados capturados por essas máquinas, eles nos contam uma historinha, né? E escutar essa história que esses dados das máquinas nos contam, nos permite poder ter mais consciência sobre as decisões que a gente tem que tomar, né? Decisões simples do dia a dia que qualquer produtor enfrenta, né? Enfim, a máquina trabalhou, né? A quantidade de horas que deveria ter trabalhado, produziu o que deveria ter produzido, qual foi o rendimento, parou, quais foram os motivos de parada, consumiu combustível, né, no padrão que desejava, trabalhou na velocidade que deveria ser trabalhada, aplicou na taxa que deveria ser aplicada, jogou a quantidade de sementes que deveria ser jogada, enfim. Todas essas medidas que as máquinas hoje já fazem, que de alguma forma estão disponíveis lá para serem capturadas, né? E que hoje a gente tem tecnologia fácil para capturar. Então, o propósito da Velos através de tecnologias maduras que a gente embarca da máquina, né? Capturar esses dados, né? Organizá-los de um jeito fácil e que seja entendido pelo perfil de produtor que a gente busca, né? Aqui também vale um recorte, né? Que é o seguinte, quer dizer, o perfil do produtor agrícola brasileiro ele é muito elástico, né? Ele é muito amplo, né? Então a gente tem desde o cara que, né, é um produtor não estou falando nem do pequeno produtor, né? Mas o produtor que tem, digamos aqui, 400, 300 hectares de produção de soja aqui no interior do Paraná, e a gente tem, só para trabalhar no mesmo segmento, soja, produtores como a MAGE, SLC, etc. e tal, né? Evidentemente que eles têm quase todo dia o mesmo problema, mas as estruturas e os jeitos de resolver esses problemas são completamente diferentes. Então a gente busca usar a solução digital para resolver as dificuldades e as dores desse perfil de produtor, não é da grande corporação agrícola. Acho que a grande corporação agrícola está atendida hoje por outros players, né? Pelos próprios familiares, super assistida, tem time, tem estrutura e tal. O produtor médio, né? que é um extrato enorme, né? no Brasil, realmente essa tecnologia não chega até ele e quando chega de um jeito muito complicado, né? Para ele entender e tradutor ali, né? Precisa de um tradutor e muitas vezes não cabe no bolso também, né? Então acho que você tem que resolver duas coisas. Primeiro, um jeito fácil de fazer chegar, para ele usar de fato, porque se ele não usar, né? Enfim, ele vai jogar fora e um aplicativo que está no celular e não está usando. Não está usando, né? E então tem que ser fácil para ele usar, tem que ser entendível, tem que ter valor para ele no dia a dia, tem que caber na rotina dele, né? E tem que caber no bolso, né? Então eu vejo às vezes muitas, olhando aqui um pouco lá das startups, né? Muito preocupada com os seus units economics, né? Que tá certo, tem que se preocupar mesmo, mas tem que se preocupar também como é que o preço da sua solução, né? É traduzido do ponto de vista de unit economics do teu cliente, né? Então tem que caber no bolso do cara, né? Porque senão também não vai resolver, né? E eu não sou muito, digamos assim, aí é uma questão de posicionamento, né? No sentido de que, vamos achar um player aí, um B2B, né? uma grande agroquímica, um grande fabricante, para ele financiar isso para o produtor. Tudo bem, eu acho que esse é um caminho possível e tal, mas eu acho que tem que encontrar outras formas, né? De você
conseguir encontrar um preço justo para o teu produto que caiba realmente no bolso do produtor, sem mecanismos indiretos aí de financiamento dessa solução, porque senão você acaba não tendo uma adoção de tecnologia no ritmo que eu acho que a gente deveria ter, sabe? Eu acho que um ponto que você comentou que é muito importante é você se colocar na posição do produtor, para entender realmente como que funciona, quanto custa, se isso realmente cabe para ele lá na ponta. Acho que esse é o fator principal, né? Esse é o fator principal, e um pouco aqui do relato da experiência de quem, como, né, vocês disseram, já teve vários negócios, né? Eu acho que faz muita diferença, como para qualquer empreendedor, para qualquer empreendimento, você sempre se colocar sob a perspectiva do cliente que você quer atender, né? Eu acho que hoje a gente tem tecnologias muito legais, a gente tem uma garotada aí super talentosa, né? Cheia de energia, cheia de boas ideias, mas assim, não tem como realmente você ser bem sucedido se você não partir de uma percepção correta do problema a ser enfrentado, né? E eu acho que isso no agro a gente tem uma baita dificuldade, né? Porque, primeiro, está longe, né? É uma realidade muito diferente, né? Da que a gente vive aqui. E segundo, o ciclo de teste, de validação, né? Ele é muito longo, né? É diferente de outras aplicações, né? Em que em alguns meses você consegue, enfim, validar, corrigir, consertar. Sim. No agro, você tem que esperar uma safra, 2 safras, às vezes 3 safras, né? Então, a janela de oportunidade é muito estreita, porque é logo depois da colheita onde ele tem, talvez, capital, dinheiro sobrando para arriscar em alguma coisa que ele não conhece, né? Então, a gente tem alguns desafios, né? Tem o ponto do tempo da safra, é cíclico, ele muda as culturas, ele assim... Tem intempéries, tem preço que influencia se ele vai adotar tecnologia ou não vai adotar tecnologia. Então, acho que a gente tem... É outro bicho, né? Vamos dizer assim, é outro bicho. No agricultura, a gente sempre fala, tem muitos problemas, né? Você tem que estar resolvendo um problema aqui em cima, não aqui no meio ou embaixo, porque a prioridade do produtor, ele tem tantas decisões e contas para pagar. Se você está só agregando mais uma conta, então sem ele entender o valor disso, não vai funcionar. Não vai dar certo. Não, e eu acho que a beleza do agro é essa, quer dizer, tem tanto problema para resolver, né? Mas por outro lado, eu acho que é isso, tem uma prioridade de problemas a serem resolvidos. Tem que ser crítica, né? Tem que ser crítica. Ser um problema, tem que ser um problema. Eu vejo até umas soluções bacanas que até eu acho que elas têm aderência para resolver, para serem uma solução para aquele problema, mas muitas vezes esse problema não tem muita relevância, né? No dia a dia, na operação do cara, né? Então, parece legal no PowerPoint, mas se você vai lá no dia a dia do produtor, não é top of mind, não é aquela coisa que ele está pensando em resolver. Uma pergunta sobre o produto, Gilberto. Hoje, a gente tem outro fator também, que tem outras variáveis, que são assim... Hoje nós temos vários tipos de tratores no agro, né? Então, como você falou, tem o produtor pequeno, que tem um trator que não é tão tecnificado, né? Não tem tanta tecnologia incrementada dentro dele. E a gente tem o produtor que tem um trator tecnificado, né? A solução da Velos, ela se encaixa para os dois. Ela se encaixa com os dois porque a gente justamente partiu dessa premissa, né? E aí, assim, eu acho que a gente tem um perfil de máquina também, usando aqui um pouco o termo do economista, bastante elástico, né, digamos assim. Então você tem máquinas realmente estritamente mecânicas, né, e máquinas hoje super eletrônicas, super digitais, né. E aí o interessante é que às vezes há uma percepção equivocada de que a máquina mecânica é uma máquina, né, errada ou de menor potência. São sim máquinas de menor potência, mas elas são máquinas adequadas para um determinado padrão de cultura. Então, você pega, por exemplo, fruticultura, né? A Velos tem clientes ali no Vale do São Francisco, né? Produtores de manga e uva e tal. São produtores super tecnificados, conseguem tirar um valor agregado por hectare extremamente alto, né? Evidentemente, mas usam tratores de 60, 50, 65 cavalos de potência, tratores absolutamente mecânicos, né? Então, a gente partiu realmente desse entendimento claro das necessidades do mercado, olhando, primeiro, a gente tem um grande conjunto de máquinas mecânicas que sim podem ser digitalizadas, né? Por um lado. Por outro, a gente tem máquinas que hoje já são digitais e nos entregam bastante dado, mas esse dado não chega do jeito correto ou entendível por parte do cliente, né? Entendi. Então, de novo, a gente não está falando desses grandes grupos que evidentemente dominam isso e tal.
Mas a gente atende hoje desde o produtor de uva ali de Petrolina até um grande produtor de soja e algodão ali no Cerrado Piauiense. Um cara que planta 40 mil hectares, mas que tem muita eletrônica embarcada na máquina, mas que tem dificuldade de entender o que a máquina está indicando para ele, né? E muitas vezes dificuldade de integrar dados que vêm de máquinas de fabricantes distintos. Esse é um outro problema também a ser resolvido, né? Então, você está resolvendo dois problemas, velho. Você está sendo o tradutor das informações dessa máquina tecnificada e você está estandarizando as informações, independente da marca, independente do trator, para que esse produtor tenha essa visibilidade de como está acontecendo o processo de produção ou de colheita daquela commodity, né? A gente procura fazer esse nivelamento, digamos assim, né? Como a gente diz, não sendo disruptivo, que normalmente é a palavrinha de moda e tal, né? A gente não é nada disruptivo. A gente é inclusivo, né? A gente procura realmente incluir máquinas e pessoas e empresas, né? No acesso ao dado, democratizando o dado que está lá disponível e que de alguma forma você consegue fazer chegar de um jeito fácil e que também é importante caiba no bolso, né, digamos assim. Legal. E hoje você falou que você tem cliente no Piauí, tem cliente de fruta. Hoje, quais são as maiores culturas que você atende hoje? Olha, não foi nada assim, digamos assim, planejadamente buscado, né? Vocês sabem como é que é. Apesar de toda a experiência, né, de empreendimentos anteriores, cada startup é uma, né? Cada mamãe tão só e tal. Mas, enfim, a dinâmica acabou nos levando a ter uma presença hoje relevante em citricultura, principalmente aqui em São Paulo, né, com produtores médios, né, não citrosuca, essas coisas todas, mas produtores médios relevantes. Justamente porque a citricultura usa muita máquina mecânica, né? Muito intensivo em pulverização, em manejo, precisa realmente levar ali, né, ao pé da letra os resultados e tal. Então, citricultura. Da citricultura a gente acabou, digamos assim, fazendo uma rolagem para fruticultura ali no Vale do São Francisco, por intermédio do AgTech Garage, num programa bacana legal. Lá do For Farmers, né, que vocês devem conhecer. Sim. Apareceu essa oportunidade para a gente abraçou e acredito que a gente mandou super bem, então a gente já tem um bom número de clientes lá, a solução funciona super bem para eles, né? Então, fruticultura, né? Citricultura aqui em São Paulo e num outro espectro, eu diria de uma forma geral, produtores de grãos no Cerrado, né? A gente tem clientes no Piauí, tem clientes no Tocantins, tem cliente em Goiás, tem clientes no Mato Grosso do Sul. Mato Grosso ainda não é um território que a gente chegou, mas em breve a gente chega lá. Legal. E hoje tem quantos funcionários? Qual o tamanho do... A empresa é uma empresa bastante pequena, né? A gente, até um pouco da experiência, né? De aprendido aí, né? Nós somos um grupo de 12 pessoas, né? Quase todo mundo engenheiro, quase todo mundo bastante sênior, digamos assim, né? Então a gente tem uma produtividade bastante alta, porque faz isso, né, há muito tempo. Quer dizer, eu reúno aqui na Velos um grupo que já teve experiência. Parte do grupo me acompanhou em outros empreendimentos anteriores, né? Legal. E outra parte não, são gente, né, que a gente trouxe para Velos especificamente, mas gente que já teve um background forte em tecnologia para agro, né? Então isso acaba ajudando bastante. E como eu disse, quer dizer, o nosso trabalho realmente é pensar soluções que sejam simples, né? E que, de certa forma, essa complexidade da tecnologia fique do lado escondido da solução, né? Então, o nosso time de produto, que é um time muito competente, ele lida bem com essa complexidade para dentro, trazendo simplicidade para fora, digamos assim. Né? Esse tradutor funciona de uma forma correta, né? E olhando pro modelo de vocês hoje, vocês entregam um dashboard para o produtor, para ele considerar todas essas informações? Como que funciona a visibilidade do produtor ali na ponta? Eu entendi que o sistema é um hardware que você acopla dentro do... É um hardware, né? É um hardware combinado com software embarcado, combinado com software em nuvem. Né? Então, a nossa solução, como eu disse, é algo que procura explorar as várias tecnologias que a gente tem hoje disponível, né?
empacotá-las de um jeito simples de ser consumida e respondendo a tua pergunta através de distintos canais, digamos assim, né? Então o cara tem o dashboard dele lá no notebook, no celular dele, né? De um jeito fácil, amigável, com aqueles indicadores que fazem sentido para ele, entendível para ele, que são indicadores que o permitam tomar algum tipo de ação, né? Sim. Mas a gente tem outras formas de chegar, né? Digamos assim, essas orientações, né? Ele consegue receber também, ao invés de ir até o sistema, digamos assim, né? Porque boa parte dos nossos clientes não tem, como as grandes corporações agrícolas, aqueles centros de controle que tem uma galera lá para acompanhar, aquela coisa toda, olhando, papapá e tal. Tá. Não é esse o nosso perfil de cliente, né? Ótimo quando, né, as empresas podem ter isso, mas não é o perfil de cliente que a gente atende, né? Então a gente faz o dado chegar até o cliente, né? Então você tem disparo automático de relatórios, ele programa um horário da manhã, 7 horas da manhã, quero receber um reporte diário como é que foi a minha operação ontem. Então vai chegar lá no e-mail dele ou no celular dele, né? Um conjunto de relatórios mostrando realmente como é que foi a realidade da operação, esteja onde ele estiver, né? Pode estar na roça, pode estar na cidade, pode, enfim, estar viajando. Recebe notificações de alertas também, né? Toda a solução permite que você configure padrões de conformidade para a operação que você está realizando, né? Limites de velocidade, de RPM, tempos, etc. Para aquela operação. E a partir do momento que houver qualquer desvio, o sistema notifica automaticamente um gestor, um encarregado, e tudo você recebe normalmente no celular, dentro da conveniência que, né, essa mobilidade nos oferece hoje, né? Então, o princípio aqui é que o sistema, a tecnologia trabalhe para você, né? E não o contrário. Porque justamente o perfil do cliente que a gente atende exige isso. Sim. O cara está rodando no campo, né? Então, não é o cara tipicamente o executivo que está atrás da mesa aqui, olhando, né, indicadores o dia inteiro, etc. e tal. Então a gente tem que realmente escolher bem, selecionar bem aquilo que a gente quer chamar atenção para o desempenho da operação dele. Normalmente aquilo que está saindo fora do padrão, né? O que está se desviando, né? E de um jeito que ele possa consumir da forma que ele se sentir mais confortável. É um dashboard no notebook, né? É um relatório que ele recebe no Telegram, no WhatsApp, enfim. Então a solução permite essa flexibilidade de canais de comunicação de envio dos dados, né? E o modelo de negócios, você cobra como uma assinatura? Cobra modelo super convencional, né? Cobra como uma assinatura, que eu acho que é o jeito um contrato mínimo? Um contrato mínimo, né? Com uma janela de tempo, né? Que é o jeito que a gente entende que faz caber no bolso. A gente tem um desafio aí nesse modelo, que como a nossa solução envolve um hardware, não é só software, quando é software realmente você servicificar fica bem mais fácil, né? Mas quando envolve um hardware, né, você tem um custo, né, de aquisição, de fabricação desse hardware, né, upfront, que você tem que diluir ao longo do teu contrato de assinatura, né? Mas a gente conseguiu uma engenharia financeira para viabilizar isso, né, através de um parceiro de negócio então, da perspectiva do cliente, realmente é uma assinatura por dispositivo, por equipamento, não é um valor por hectare. A gente entende que para o tipo de solução que a gente oferece, não faria muito sentido metrificar por área monitorada. Nos pareceu mais correto, né? Mais justo, sob a perspectiva do cliente, fazer uma assinatura por dispositivo. Então, e o dispositivo é fixo naquela máquina ou ele Não, ele tem mobilidade. De novo, na linha de ser flexível, né? E simplicidade. Ele pode usar. Isso é uma coisa que a gente teve que aprender mais recentemente, porque, como eu comentei, boa parte da minha experiência, né, de empresa foi construída e foi voltada para a indústria canavieira, né? Que é uma operação que trabalha praticamente 12 meses, né? No ano, né? Diferentemente de outras culturas que tem uma sazonalidade, né? Então você pega, por exemplo, o caso da soja que a gente estava comentando, né? O cara tem uma colheitadeira lá que custa, né, 3 milhões de reais, né? E ela trabalha só alguns meses do ano, né? Então a gente teve que encontrar também uma forma de que esse dispositivo tivesse a flexibilidade de migrar entre equipamentos na medida em que o equipamento está sendo trabalhado, né? Então acho que, voltando um pouco à história de se colocar sob a perspectiva do cliente, né?
A gente tem que entender essa realidade do cara também e ver como é que a gente resolve isso de um jeito que faça sentido para ambos, né? Meu sócio aqui no interior de São Paulo, ele faz soja, ele faz feijão. Cliente aí. Ele faz feijão e faz amendoim. Então o cara precisa moldar de acordo com a necessidade dele, né? Então acho que esse é um ponto importante. E uma pergunta que eu tenho para você é: hoje esse modelo de software que o produtor recebe as informações, como que funciona essa interação? Como que vocês medem essa interação? Porque um dos pontos importantes para você medir a viabilidade e a utilização do mecanismo, do software, seja ele, é o tempo de uso, né? Como que vocês lidam com essa perspectiva aí? Esse é o lado bacana, né, de você... Hoje tem um monte de tecnologia bacana, né, do lado do produtor de software, né? Justamente para fazer medição de uso, né, ou de comportamento do teu cliente, digamos assim, legal, né? Isso é super legal, coisa que, né, lá no passado não tinha, pois era uma dificuldade. A gente tinha a medição era você fazer visitas mensais, né, ao cliente. Pô, tá usando, não tá usando, qual que é o problema? Qual que exatamente, né? Mas hoje sim, a gente tem, né, que é comum e corrente, a gente tem uma série de mecanismos para justamente a gente fazer essas medições de uso, o que está usando mais, o que está usando menos, né? Uma coisa bacana também que eu acho que evoluiu bastante, né, com a própria indústria de software, são todas essas práticas e frameworks voltados para o que hoje se chama Customer Success, né? Então a gente tem um monte de indicadores muito interessantes, né, que permitem realmente a gente acompanhar o cliente ao longo de toda essa jornada e fazer as correções necessárias, seja do ponto de vista de uso ou de ajuste do próprio produto, né, com base no feedback que você está recebendo, né? Dá um guidance para você, falar, pô, esse aqui não está usando, vamos fazer um ajuste aqui para ver se vai melhorar a utilização. Né? Vai melhorar a utilização e até também muitas vezes acontece, como vocês conhecem bem o agro, né? Putz, tem um certo dinamismo, né? Então muitas vezes o cara deixa de usar uma determinada funcionalidade em função da necessidade que surgiu de um outro lado, que às vezes nem está sendo percebida pelo produto, né? Então, aqui eu ainda acho que faz muito sentido a gente ter uma proximidade bastante forte com o cliente, independentemente das técnicas digitais à distância que a gente usa para medir esse cliente, porque eu acho que no agro nada substitui o conhecimento da linha de frente, né? Então, ainda que você tenha hoje mecanismo para medir se o cara está usando... eu acho que a prática de você recorrentemente visitar o cliente, ouvir, entender, né, e enxergar necessidades novas é o que realmente impulsiona a evolução e, de certa forma, a perenidade do software que você está entregando para esse cliente, né? Eu acho que a gente vê em outras indústrias, em outros segmentos, né, um distanciamento muito forte que, enfim, eu acho que até ele pode fazer sentido pela própria natureza, né, daquilo que está sendo medido e entregue. Mas no agro, em particular, acho que essa proximidade física mesmo, né, com uma certa regularidade, eu acho que ela deve existir. É isso que eu acho que permite que o software continue crescendo da forma a garantir que essa aderência seja permanente, né? É o que gera o engajamento do cara na ferramenta, né? É o que gera o engajamento do cara na ferramenta, e eu acho que no agro a gente tem que aproveitar muito uma prática que já existe para outros produtos que não são necessariamente digitais, né? Mas para outras tecnologias de semente defensiva que são dias de campo, né? Quer dizer, então tudo isso eu acho que é muito rico. É uma prática que o produtor já tem consumindo outros tipos de tecnologia, porque isso é tecnologia também, né? E que no digital eu acho que é perfeitamente replicável, né? E eu acho que esse é um ponto que você comentou. Acho que se você leva educação para o cara aprender a usar aquela ferramenta, para ter mais subsídios para melhorar a qualidade da produção, enfim, acho que é um círculo virtuoso muito bom, né? Assim, nesse ponto, qual o tempo de onboarding do cara novo? Quanto é customizado, ou quanto tempo demora para ele aprender bem, para usar, né, depois? Então, aí, né, Kirin, eu acho que essa é uma resposta que tem, né? Varia. Sim, ela varia, mas eu acho que, na verdade,
ela não é conclusiva, porque eu acho que a gente tem que segmentar um pouco, né? Porque assim, colocar a solução em funcionamento é muito rápido, justamente porque ela foi pensada para ser simples, etc. e tal. Então você instala hoje, amanhã a máquina está trabalhando, está capturando e em 3, 4 dias o cara já está recebendo um retrato bem bacana, uma tomografia bem bacana da operação dele, né? Então nesse sentido é um onboarding super rápido, né? Mas a questão e aí fazendo um gancho aqui que o Rodrigues comentou, né, da questão educacional no fundo, o que a gente está querendo levar para esse cara não é tecnologia. A gente, né, obviamente, quer, através da tecnologia, permitir que ele enxergue dados melhores e tal, mas o que a gente quer oferecer para esse cara é capacidade de gestão, né? E voltando um pouquinho ao comentário que eu fiz no início lá, fala, porra, depois de 30 anos, como é que você vê isso? Porque a gente começou o empreendimento lá ainda como garoto para levar a gestão para o produtor agro, passados 30 anos, aí a pergunta é, putz, missão cumprida? E aí, putz, aí eu vou dizer para vocês, putz, não, né? E aí tem aquela coisa do copo meio cheio e meio vazio, né? Porque o meio vazio é porque você vê, né? E eu que percorro bastante, sou um cara que gosta de fato estar bastante na linha de frente. Então a gente vai, né, Paraná, Goiás, Piauí, Maranhão, você vê grandes produtores, assim, com uma maturidade de gestão sob essa perspectiva, né, com todo respeito, né, sobre essa perspectiva, ainda, bastante inicial, digamos assim. Né? Então você fala, poxa, passou 30 anos e os caras ainda, né, não conseguem realmente apurar direitinho as operações, né? Mas esse é o copo meio vazio, né? O copo meio cheio fala, porra, tem um baita espaço ainda para a gente, né, seguir nesse propósito de putz, ajudar esses caras, levar um pouco de educação, de gestão, né, e usando o que a tecnologia hoje permite em termos de facilidade. Né? E eu acho que está num momento muito propício, Giba, porque a gente vê uma nova geração entrando na fazenda, e essa nova geração ela está sedente por saber mais sobre tecnologia, porque é uma coisa que conecta o agro a realidade deles hoje, né? Então acho que a gente está num momento muito propício para fazer com que a adesão tecnológica no agro aconteça cada vez mais rápida e a gente consiga usufruir de todos esses benefícios, né? Acho que a gente abordou muito bem o produto aqui. Eu queria entrar um pouquinho na questão de como foi o processo de fundraising, como está sendo, se está ocorrendo, se você tem captação em vista. E como que você chegou até aqui dentro da Velos, né? A Velos já tem 4 anos de idade, né? Ela começou como bootstrap, né? Sim. E aí, aos 2 anos, no finalzinho de 20, né? A gente fez uma primeira captação com fundos, né? Com a liderança da TM3 Capital, né, que tem predisposição a investir em soluções que contenham hardware, esse tipo de coisa e tal. E então essa primeira injeção de capital nos deu a condição de a gente, primeiro ultrapassar os difíceis anos, né, 20 e 21, né, para todos, né, digamos assim. Mas, sobretudo, o fôlego necessário para a gente fazer a validação de produtos sob a perspectiva, né, que a gente queria. E agora, nesse momento, exatamente agora nesse momento, a gente está conduzindo uma segunda rodada, né? Que seria o seed agora, né? Um seed. Essa rodada, a gente já fez uma rodada interna com sócios atuais, né? Estão fazendo follow-on agora, né? Estão fazendo follow-on. Agora não foi a TM3, foi a Crux, que era um dos outros investidores que liderou essa rodada, né? E parte da rodada vai ser complementada através do lançamento de uma oferta via plataforma de crowdfunding da Arara Seed, né? Legal. Que é um veículo de crowdfunding vocacionado para agtechs, né? Então nas próximas semanas a gente deve fazer esse lançamento aí desse cheque complementar que a gente está buscando, com o propósito específico de subsidiar go-to-market. Né? A gente tem um produto hoje bastante estabilizado, aderente às necessidades aí que a gente levantou. Né? A gente já tem hoje mais de 50 clientes, com perfis bastante distintos, o que nos dá uma boa segurança com relação à aderência, né, do produto a esses perfis de clientes que a gente quer atender. Mas agora a gente está precisando de fôlego para estruturar time comercial, né, processo e tal. Então, boa parte dessa grana vai para o go-to-market. Legal. Tá?
E é bom que quando você consegue colocar isso no crowdfunding, você consegue colocar até os seus próprios clientes para investir na plataforma, né? É verdade, é isso Ou mesmo. novos clientes, né? Você gera Ou também, novos clientes, exatamente. Isso é super bacana. Realmente. Tem uma adesão É um legal. marketing, né? Além de captar dinheiro, você está fazendo um marketing, dando visibilidade, né? Participa de todo o processo, né? Eu acho que assim, e é legal que você comentou que você tem uma variedade de culturas regionais. Então isso é bom porque você não fica preso a uma cultura só, ou até uma variedade, ou até mesmo isso ajuda até no próprio faturamento da empresa, porque tem safras distintas e meses distintos, né? Isso é positivo para todo o mercado. E, pessoal, vocês estão escutando a gente, então fiquem ligados na Arara City que vai ter rodada nova lá para vocês poderem investir, aproveitar aqui toda a tecnologia que a Velos está trazendo para fazer com que todo esse processo difícil de entendimento desses dados hoje, acho que a grande maioria é gringa, né? É gringo, né? A grande maioria é gringo, né? Exceto o jato, o resto é tudo gringo. Vamos fazer essa tradução aqui, facilitar essa visibilidade dos dados aqui para que o produtor possa entender e usar essa informação para produzir mais e melhor aqui para a gente, né? Acho que esse é um ponto super importante. E voltando um pouquinho para a captação, então vocês estão fazendo o seed agora. Para fazer o go-to-market, você pretende colocar mais gente no campo para vender em diversas regiões? Qual que é a sua ideia? A gente vai colocar gente para vender, né? Evidentemente, a gente acredita no modelo de venda direta, né? É o que a gente sempre fez nos operações anteriores, né? Mas a gente também acredita em vendas capturadas através de um canal indireto, né? Então, paralelamente a esse time de vendas diretas que a gente está construindo, né? A gente está construindo modelos de negócio com outros parceiros que habitam o mesmo ecossistema, né? E que buscam o mesmo cliente, né? Para justamente compartilhar, né? Estratégia comercial, custos de venda. Melhorar o CAC, né? Vamos baixar o CAC. Melhorar o CAC, né? Porque assim, em agro, né? Acho que vocês sabem disso, já passou muita gente aqui. O grande desafio nem sempre... Claro, você tem o desafio de entender o problema certo a ser resolvido, né? Construir um produto bacana, que caiba no preço e tal, mas, o grande desafio como é que eu chego, né? Lá, né? Não dá para ficar batendo porteira direto, e é tudo longe, né? Agro até carrega ponto, mas agro é longe, né, cara? Não tem, cara. Então, é brabo, né? Esse desafio da escala, né? No comercial especificamente. Então, você tem que pensar formas realmente de usar uma rede de fornecedores, de parceiros que já está aí estabelecida, para ver como é que você compartilha isso e consegue atender o cliente da melhor forma, né? Forma mais fácil de chegar sem gastar muito, né? Sem gastar muito, né? Porque justamente senão, como eu disse, a gente tem que ter uma preocupação em fazer a solução chegar com um preço que caiba no bolso do cara. Então, eu não posso gastar muito para vender, né? Então, tem que encontrar a forma inteligente de ter menos CAC, né? Isso é importante. E qual o dor principal, né? Seu produto ele gera muitas informações, insights. Qual que é o mais popular dentro da sua plataforma? Ou ele está querendo economizar combustível? Ou tem alguma outra? Eu acho que assim, a gente ainda tem um universo, apesar de a gente ter 50 clientes, é um universo muito pequeno, né, de clientes, né? Então é uma amostra, digamos assim, pouco representativa, né? Mas eu diria que, assim, uma dor permanente é consumo de combustível, por razões óbvias, né? Até, né, no último ano, nos últimos 2 anos, o custo subiu absurdamente, né? Dentro do custo total de produção. E você monitorar o trabalho da máquina traduz-se diretamente, né, na mudança de padrão de consumo de combustível. Então, o consumo de combustível é realmente uma dor bastante forte. E aí, dependendo da cultura, quando a gente vai, por exemplo, lá naqueles casos da fruticultura que a gente estava comentando, uma grande dor é saber se o cara sendo bem específico, né? Se o cara pulverizou o lugar certo, realmente, né? E se pulverizou na taxa que deveria pulverizar. Porque ali, por uma condição local, boa parte da pulverização é feita à noite, por conta das altas temperaturas ao longo do dia, né? E você entrar num parreiral à noite, né? Um tratorzinho, né? Num parreiral que é baixo, né?
é difícil mesmo para o operador ali ter a certeza de que ele está indo fazer a pulverização no local certo, né? Então, a solução ajuda em 2 aspectos aí. Primeiro, em dizer para ele que ele está no lugar certo, né? Já que a solução tem um GPS embarcado, porque esse é um trator mecânico, né? Lembra que o trator não tem nada. Trator velho, né? É um tratorzinho lá, né? Às vezes nem velocímetro tem, então dizer para o cara, olha, você está realmente no lugar certo, né? E dizer para o cara em que velocidade ele está, se ele está fazendo a aplicação na velocidade que foi recomendada, né? Então, eu acho que boa parte das dores aí normalmente são consumo de combustível, né? Confirmação de que você está fazendo a operação no local desejado e muito monitoramento de velocidade, né? Tá. Boa parte dos clientes monitoram com bastante, desses que usam nossa solução, né? Monitoram com bastante disciplina execução de velocidade tanto no plantio quanto na pulverização e na colheita, porque isso naturalmente resulta em qualidade diferente na execução de cada uma dessas operações. Né? Eu vejo também a oportunidade aí, você está gerando impacto, né? Reduzindo combustível, reduzindo o uso ou deixando mais eficiente, né, a pulverização, então você está deixando de gastar desnecessariamente químicos, né? Tudo isso, então ele gera um impacto que eu acho que daqui para frente também esse tem um valor, né, para o planeta e de você gerar um produto em cima disso, né? A gente tem uma empresa que gera créditos de água baseado no economia de água que o sistema dele. Então esse tipo de modelo também é mais um valor em cima do que é o básico, que é esse Perfeito, Kieran. Eu acho que tem essa perspectiva de realmente a gente enxergar valor na solução também sobre essa agenda ESG, digamos assim. Que né? hoje não está tão desenvolvido. Hoje não está tão desenvolvido, não está tão monetizável, digamos assim, mas certamente caminhará para isso. E à medida que você tem soluções que medem, né, com precisão, já tem os dados, eficiência, né? você tem os dados. Uma vez que né? você é isso. consegue mensurar, você consegue vender. Então, também. Eu acho que é uma derivada, né? Acho que uma derivada. É um pouco do que ele acabou de falar. Tipo, a gente vai entendendo qual é que é a usabilidade, quanto que usar mais e ao longo do tempo, quando vai gerando dados, né? Vai convergindo para outras formas de monetizar coisas, isso, né? Acho que é um processo de aprendizado mútuo aí, né? Tanto do lado do produtor como do lado da startup. Né? E por isso que, voltando àquela agenda de proximidade, né? Sim. Porque é isso, né? Você vê que, de repente, aquilo que, assim, reduzir consumo de combustível tem, evidentemente, o apelo financeiro imediato, né? Mas tem também essa outra ótica, né? Que de repente, em algum momento, pode ter um valor maior do que a própria economia financeira, né? Digamos assim. Né? Isso é muito legal. E Giba, deixa eu te falar um negócio. Se tem algum produtor que está escutando a gente aqui, que quer contactar a Velos, qual o melhor caminho? Cara, eu acho que a gente hoje aprendeu também a ser um pouco mais digital, né? Então, acho que pode consultar o nosso site lá, que é super simples, é www.velos.ag. É só se conectar lá e a gente vai atender rapidinho. Curiosidade do nome. A gente está pensando nessa coisa de ver, né? De velocidade ou é outra coisa? Não, então, é aquela coisa, aqui a gente no time não tem nenhum publicitário, né? Mas é assim, na verdade, assim, tentando ser um pouco mais sofisticado na resposta, né? Velos é um anagrama de solver, né? E a gente, né, por nossa história de vida e tal, a gente sempre teve uma preocupação de resolver o problema de alguém, né? E aí, enfim, o Velos, por ser um anagrama de solver, falou, pô, legal, tem um sentido que a gente pode, em alguma pergunta, quando aparecer, a gente dizer sofisticadamente, olha, é isso, né? Mas tem esse aspecto também de, primeiro, sonoramente nos pareceu, né? Algo agradável, né? Facilmente pronunciável em outros idiomas e traz também essa percepção, tem a ver com velocidade, vocês são ágeis, vocês respondem rapidamente, né? Então, um pouco desse composto aí. Quem sabe com a grana que a gente vai captar aí no Go-to-Market, a gente contratar uma agência de branding legal. Um storytelling. E aí, na próxima vez, eu vou dar uma resposta bem mais elaborada, né? Mas vou te falar que a melhor resposta é a verdadeira. Então, esquece, não tem problema. Acho que o importante é isso, cara. Pessoal, esse podcast também é um oferecimento da Arara Seed, a plataforma de crowdfunding do agronegócio, que inclusive vai fazer a rodada da Velos. Fiquem ligados. Giba, infelizmente passa muito rápido. Cara, mas antes da gente finalizar, eu queria pegar um pouquinho de você. O que você consome de conteúdo para passar para o pessoal que está escutando? Se é livro, se é podcast,
como que você se atualiza no dia a dia hoje? Ih, cara, porra, eu sou um consumidor bem intenso, né? Mas aqui, pensando um pouco aqui no público, né, que é venture, né, digamos assim, né? Aqui é agro, empreendedor, né? Qualquer Enfim. Bom, eu acho que podcast é legal. O melhor podcast pro agro, acho que a gente sabe qual é, não vou repetir aqui. Mas pensando em podcast para empreendedor, eu gosto do Like a Boss, do Paulo e do Rodrigo, acho que é super legal. Muito né? bom. Pensando em conteúdo agro específico, né, setorial, movimentos, tendências e tal, acho que o conteúdo que o Marcos Favanevas lá, através do Doutor Agro lá, é super bacana também. Empreendimento, newsletter, a Growthaholics do Ace, acho que bacana também. Uhum. E livro, livro tem um monte, né? Mas assim, eu acho que eu vou fazer uma indicação meio óbvia, porque eu acho que é bacana, na linha do verdadeiro, eu gosto bastante do lado difícil, das situações difíceis do Ben Horowitz. Essa é a Bíblia, né? Cara, eu acho que assim, no meu caso, eu que sou um cara mais rodado, né? Enfim, já passei por alguns empreendimentos, estou num quarto empreendimento, e cada empreendimento é um, então acho que ali tem um conjunto de dicas, né, e de insights super bacana, facilmente entendível, que reproduz muito, né, tudo aquilo que a gente vive, né? Então acho que é uma indicação bacana para quem ainda não teve a oportunidade de ler, né? Maravilha, Giba. Cara, obrigado por estar aqui com a gente. Imagina que eu agradeço pelo papo aqui, pela oportunidade. Por falar um pouquinho do empreendimento. Parabéns aí pela sua vida de empreendedor, de desafio constante aí. Acho que são poucas as pessoas que enfrentam esse desafio, né? E gostaria de agradecer também aos nossos ouvintes e amigos. Aproveito também esse momento para que nos sigam no Instagram, rural.ventures, e na sua plataforma de podcast preferida. Pessoal, muito obrigado. Obrigado, Giba. Valeu, Kira. Valeu. Até a próxima. Um abraço.